Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. Hoje continuaremos a nossa série de programas sobre declaração de imposto de renda. Nessa semana falaremos sobre os tipos de rendimentos que existem que devem ser informados ao leão, incluindo os rendimentos tributáveis, rendimentos de tributação exclusiva e os rendimentos isentos. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência. Está começando agora o Conexão Contábil. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza incide sobre a aquisição de disponibilidade econômico-jurídica, que inclui basicamente a geração de renda, assim entendido o produto de capital do trabalho, da combinação de ambos, ou seja, o rendimento que você recebe do seu trabalho ou de aplicações financeiras que você faz, de investimentos que você faz em empresas, por exemplo, é considerado renda tributável para fins de imposto de renda. E também proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Ou seja, a legislação, através do artigo 43 do Código Tributário Nacional, prevê que basicamente qualquer tipo de rendimento, qualquer tipo de acréscimo patrimonial que você possui, que você adquire, será tributado pelo imposto de renda. Salvo, como nós vamos comentar ainda no programa de hoje, daqui a pouquinho, alguns rendimentos que por legislação específica são isentos. Ou seja, basicamente qualquer tipo de rendimento, seja o seu rendimento com salário, com prolabore, se você for diretor de uma empresa, rendimento de aluguel que você receba caso você tenha alguma propriedade sua que você esteja alugando para terceiros. Enfim, basicamente qualquer rendimento, qualquer forma de acréscimo patrimonial será então tributada ou está prevista pela legislação do imposto de renda. Na sua declaração de imposto de renda, que é feita entre março e abril de todos os anos, você precisa informar esses rendimentos. Existem basicamente três tipos de rendimentos que você vai informar na sua declaração. Os rendimentos tributáveis, que incluem todos esses rendimentos que nós comentamos que sofrem tributação, ou seja, sobre os quais você vai ter que pagar imposto. Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, sobre o qual nós vamos falar melhor daqui a pouquinho, mas são aqueles tributos em que você paga o imposto apenas uma única vez, ele não entra no cálculo da sua declaração de imposto de renda. E existem alguns, embora poucos, rendimentos que são isentos ou não tributáveis pela legislação do imposto de renda, como por exemplo os rendimentos de poupança, mas vamos falar mais adiante melhor sobre esses tipos de rendimentos isentos. Começando pelos rendimentos tributáveis, que são a grande maioria dos rendimentos que nós possuímos e que nós precisamos declarar na nossa declaração de imposto de renda, são considerados rendimentos tributáveis basicamente todos aqueles rendimentos que você tem de salários e demais rendimentos trabalhistas, ou seja, tudo aquilo que você recebe no seu contra-cheque, caso você trabalhe para uma grande empresa, seu salário, horas extras, tá? Periculosidade, insalubridade, tudo isso daí você vai ter que pagar imposto de renda sobre esse total, pois é considerado acréscimos patrimoniais para fins de imposto de renda. Mas não apenas os salários, basicamente qualquer rendimento que você possuía em relação aos trabalhistas vai ser tributado pela legislação do imposto de renda e vai entrar na sua declaração aí entre março e abril. Benefícios desde que não indenizatórios, então, por exemplo, benefícios referentes a auxílio alimentação, caso você tenha que se deslocar para algum local, que vai indenizar o gasto que você teve com a sua alimentação, caso, por exemplo, o seu patrão tenha lhe mandado para uma outra cidade e você precise se deslocar até lá. Isso daí não é considerado tributado porque é considerado uma indenização. Mas fora isso, todos os outros benefícios a mais que você tenha, como por exemplo as gorjetas que os garçons recebem, né, quando fazem o atendimento do cliente, isso daí também é considerado tributável para fins de imposto de renda. Aposentadoria e pensão, vamos falar que existem, no finalzinho desse programa, que existem algumas exceções em relação à aposentadoria e pensão. Se for por moléstia grave, por exemplo, você pode conseguir uma isenção de imposto de renda, mas em geral, as aposentadorias e as pensões, elas sofrem tributação também. Royalties, ou seja, se você inventa um produto, se você escreve um livro, quando você recebeu os royalties referentes a essa produção intelectual que você desenvolveu, esses royalties também sofrerão imposto de renda, também serão declarados na sua declaração. Aluguéis, rendimentos de autônomos, rendimentos rurais, ou seja, podemos ver que basicamente a grande maioria dos rendimentos que você pode obter como pessoa física sofrem tributação pelo imposto de renda e devem ser informados na sua declaração. Então procure o seu contador para que ele possa lhe orientar qual é a melhor forma de você poder se prevenir, de repente pagar o menos imposto possível, obviamente dentro da legalidade, através de uma elisão fiscal,
e consiga declarar da melhor forma para que você evite cair na malha fina. Esses rendimentos tributáveis, em relação ao seu recolhimento, ao seu pagamento, isso pode ser realizado de duas formas, basicamente. A mais comum para a grande maioria das pessoas é o recolhimento na fonte. Isso acontece quando você recebe esses rendimentos de uma pessoa jurídica. Então, embora a responsabilidade tecnicamente de recolher o imposto seja de quem obteve a renda, ou seja, tecnicamente, se você recebe um salário, você obteve essa renda, você deveria pagar o imposto referente a esse salário. Só que para facilitar a legislação do imposto de renda, através do regulamento do imposto de renda, ela instituiu que, nesses casos, se você recebe de uma pessoa jurídica, a responsabilidade de fazer a retenção desse imposto e de repassar para o governo é da pessoa jurídica. Por isso que quando você trabalha numa empresa de carteira assinada e você recebe acima do limite de isenção, quando você for olhar no seu contra-cheque, você vai ver que já está descontado ali o valor referente ao imposto de renda retido. Isso acontece porque a empresa, o seu empregador, ele é obrigado por lei a reter esse imposto de você, ele só lhe dá o valor já líquido, descontado o imposto, e após essa retenção ele vai pegar esse valor e repassar através do pagamento de um DARF, de uma guia, para a Receita Federal. Então o empregador, a pessoa jurídica, retém esse valor do seu salário e depois repassa para o governo. Isso acontece não só com salários, mas basicamente com qualquer rendimento que você obtenha de pessoa jurídica. Então, novamente, falamos ainda há pouco do exemplo do aluguel. Se você tem um imóvel e você aluga esse imóvel para uma pessoa jurídica, para uma empresa, a obrigatoriedade de fazer a retenção do imposto de renda desse aluguel é da empresa. Então, ela vai te repassar já o valor líquido, descontando o imposto. Entretanto, existem situações em que você obtém rendimento não de pessoas jurídicas aqui no Brasil, mas de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas no exterior. Nesse caso, a legislação não obriga que essa pessoa física ou que a pessoa jurídica do exterior, até porque muitas vezes ela nem tem sede aqui no Brasil, faça esse recolhimento por você. Então, você mesmo tem que fazer esse recolhimento através de uma ferramenta chamada Carnê-Leão. Esse Carnê-Leão antigamente era literalmente um carnê que você comprava em livraria. Hoje ele é feito através de um programa, de um software que fica à disposição no site da Receita Federal. Então você pode baixar esse programa e fazer a sua declaração e fazer o recolhimento do valor realmente devido a título de imposto de renda referente a esses rendimentos. Então basicamente, se você atua como autônomo, como profissional liberal e você presta serviço para pessoas físicas ou para empresas com sede no exterior, você precisa recolher o seu imposto através do Carnê-Leão. A mesma coisa acontece também, voltando àquele exemplo do aluguel, se eu tenho um imóvel, se eu tenho uma propriedade que eu alugo para uma pessoa física, quem vai fazer o recolhimento do imposto sou eu mesmo que recebo esse aluguel. Então, quando a pessoa me pagar, ela vai me pagar pelo valor cheio, né? Digamos R$5.000 de valor do aluguel, ela me dá os R$5.000 e eu tenho que fazer o recolhimento do imposto devido nesse valor. O correto é que você faça esse recolhimento mensalmente. Então, você recebeu um rendimento de aluguel de uma pessoa física, por exemplo, em janeiro, fevereiro e março. Em janeiro, fevereiro e março, você faz o recolhimento mês a mês desse rendimento. E aí, na sua declaração do ano seguinte, você vai apenas fazer a informação desses dados, vai informar isso para a Receita Federal e vai apurar se você tem imposto a pagar ou a restituir. Muitas vezes as pessoas não fazem isso, seja por falta de conhecimento ou mesmo por preguiça de tirar todo mês o boleto ou por querer deixar para fazer o pagamento só no ano seguinte. Só que acaba sendo pior, porque na sua declaração do ano seguinte você vai ter que informar todos esses rendimentos que você obteve de trabalho como autônomo para pessoa física ou de aluguel, por exemplo, para pessoa física. Você vai informar isso na sua declaração e vai dar um imposto muito alto para você pagar, sendo que você vai ter que pagar tudo de uma vez ou, no máximo, parcelar nas 8 vezes ali que o programa do imposto de renda permite que você parcele. Então, o ideal é, se você recebe de pessoa física, se você trabalha como autônomo, se você recebe um aluguel, por exemplo, o ideal é que você faça esse recolhimento do Carnê-Leão todo mês para evitar esse tipo de problema. Bom, outro tipo de rendimento que nós possuímos, que também é tributável, só que tem uma sistemática diferente, são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. É o caso, por exemplo, do 13º, de ganhos de capital com alguns tipos de investimento que você faz no banco, por exemplo. Então, algumas aplicações financeiras são tributadas através dessa tributação exclusiva ou definitiva na fonte. Ganhos líquidos com renda variável, em ações, por exemplo. Até mesmo ganhos com bitcoins podem ser classificados como de renda sujeita à tributação exclusiva ou definitiva. Prêmios de loteria, enfim.
São alguns tipos de rendimento que, por legislação específica, você paga o imposto apenas quando você recebe esse rendimento e esse pagamento que você faz é definitivo, ou seja, você vai informar esse valor que foi recebido e que foi pago de imposto na sua declaração de imposto de renda, mas apenas para fins informativos. Ele não vai alterar o valor que você tem a pagar ou a restituir no final da sua declaração. Então, por exemplo, o valor que você reteve de imposto quando você recebeu o seu 13º, você não vai nem ter que pagar mais por aquilo e nem restituir esse valor. Ele é definitivo. Foi feito o recolhimento, foi feita a retenção pela sua empresa na qual você trabalha e aquele valor você não vai mais receber de volta e nem ter que pagar nada mais por ele. É diferente do salário normal, que o salário você também tem a retenção todo mês, só que ele é um rendimento tributável comum. Então, quando você informar esse valor que você recebeu e o valor que foi retido de imposto na sua declaração de imposto de renda, no caso dos salários, por exemplo, o programa vai fazer o cálculo e vai verificar se você recolheu a menos ou a mais do que você realmente devia. E aí, se você recolheu a menos, você vai pagar a diferença. Se você recolheu a mais, você vai receber a restituição. Já os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva são exclusivos. Então, você paga quando você recebe aquele rendimento e depois você não vai pagar mais nada e nem receber nenhuma restituição referente a esse valor. Bom, infelizmente, isso é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo para ouvir a palavra dos nossos patrocinadores e voltamos logo mais falando sobre rendimentos isentos e não tributáveis. Até lá! O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém como uma das melhores empresas do ramo, pela qualidade dos serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. No bloco anterior falamos sobre rendimentos tributáveis e rendimentos também tributáveis, só que com tributação exclusiva na fonte. Agora vamos falar sobre alguns tipos de rendimentos que, por legislação específica, são isentos de imposto de renda, ou seja, não sofrem nenhum tipo de tributação, nem exclusiva na fonte e nem a comum, a qual você vai ajustar na sua declaração de imposto de renda. É importante ressaltar que, apesar desses rendimentos serem isentos, ou seja, você não pagar imposto sobre eles, ainda assim você é obrigado a informar esses rendimentos na sua declaração de imposto de renda. Então, apenas para títulos de informação realmente. Eles não vão alterar o valor que você vai ter a receber de restituição e nem o valor que você tenha a pagar porventura na sua declaração. É apenas para fins de informação, para que o governo possa até analisar a questão da sua evolução patrimonial, ou a questão do cruzamento de dados que ele faz com o banco, por exemplo. É importante que você sempre informe esses rendimentos, ainda que sejam isentos. Bom, como rendimentos isentos, então, nós temos um dos mais comuns, que a grande maioria das pessoas possui, rendimentos de cadernetas de poupança. Então, embora a poupança não renda muito, né, é basicamente a inflação e mais alguns trocados, mas ainda assim, as pessoas que possuem rendimentos em aplicações de poupança vão receber rendimentos referentes àquele valor que está investido e esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Então você não vai pagar imposto sobre esse valor, vai apenas informar na sua declaração, normalmente para títulos informativos, para que o governo possa saber realmente quanto que você obteve de rendimento nesse tipo de aplicação com poupança. As doações e as heranças, ou seja, se você tem um familiar que faleceu ou se você recebeu uma doação. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, quando o pai compra um bem para o filho, por exemplo. Digamos que o pai comprou um carro e deu para o filho. Então, isso tem que ser informado na declaração, tanto do pai que fez a doação do bem, quanto do filho que recebeu esse bem. Agora, é importante tomar cuidado com um ponto, tá? As doações e as heranças são isentas de imposto de renda, porém, existe um imposto específico, que é o imposto de doação e transmissão causa-morte, que é imposto estadual, então a legislação dele vai variar de estado para estado, assim como a alíquota também, mas você vai ter que pagar esse imposto, que é o imposto estadual, que incide sobre doações e sobre heranças, por exemplo. Mas imposto de renda é isento nesse tipo de transação. Então, quando você informar isso na sua declaração, cuidado porque, por ser um rendimento isento de imposto de renda, ele não vai afetar o valor do imposto a pagar, nem do valor do imposto a restituir, se for o caso, porém, a Receita Federal costuma
fornecer esses dados que são informados a título de doação e de herança na declaração de imposto de renda para as receitas estaduais. Então, tem muito estado aí que vem cobrando nos últimos anos os impostos de transmissão causa-mortes ou de doações referentes a esse tipo de transação. Então, cuidado, se você tiver feito uma doação ou tiver recebido uma herança, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que pagar imposto sobre esse valor. Não o imposto de renda, mas o imposto específico para esse tipo de transação, que é o imposto estadual. Como nós falamos lá no início do programa, as ajudas de custo diárias, né, de caráter indenizatório. Então, a empresa mandou você viajar para algum local, ela lhe remunerou por essa viagem que você fez. Essa diária, essa ajuda de custo, ela é considerada isenta para fins de imposto de renda, porque a legislação entende que isso é uma indenização pelo fato de você ter tido que se deslocar em relação ao seu trabalho. Então, é considerado como um rendimento isento. Lucros e dividendos, até o limite da legislação. Então, vamos ter um programa específico para falar sobre isso, mas até uma forma de você diminuir a tributação que você possui, caso você tenha uma empresa, seja um empresário, é você, em vez de tirar prolabore, que o prolabore é aquele salário que você tira todo mês, né? Aquele salário que você tira todo mês como diretor, ele incide imposto de renda. Então, em vez de tirar prolabore, você pode tirar dividendos. Se a sua empresa der lucro, esses lucros podem ser distribuídos para os sócios, dentro dos limites da legislação, é claro, mas podem ser distribuídos para os sócios sem pagar imposto de renda. Então, a forma de você pagar menos imposto é, de repente, em vez de tirar prolabore, retirar dividendos trimestralmente. Converse com o seu contador, porque pode ser uma solução muito boa para você pagar de imediato bem menos imposto na sua empresa. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, as verbas indenizatórias também são consideradas isentas de imposto de renda. Venda de bens de até R$20 mil e ganho na venda de único imóvel. Esse ganho na venda de único imóvel é uma legislação específica que diz que se você tem apenas um imóvel, geralmente imóvel da família, e você vende esse imóvel, mesmo com ganho de capital, ou seja, mesmo que você tenha vendido por um valor maior do que você comprou, se você usar esse dinheiro para comprar um outro imóvel em até 180 dias, você não paga imposto de renda sobre esse valor. Então, é uma mecânica, uma sistemática que você pode utilizar para evitar pagar imposto sobre ganho de capital quando você vende imóvel. Mas só lembrando, isso acontece apenas quando você tem um único imóvel, geralmente imóvel da família, e quando você usa esse dinheiro que você ganhou para que você utilize na compra de um outro imóvel, que normalmente vai ser o imóvel da família na qual ela vai habitar. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos nesse programa de hoje. Semana que vem vamos ter outro programa ainda no qual vamos falar sobre imposto de renda, especificamente sobre os dependentes e os tipos de dedução que você possui para que você possa informar na sua declaração. Então não perca na próxima semana. E se você quiser revisar todos os nossos programas, temos outros programas falando sobre imposto de renda e sobre outros assuntos na área contábil, tributária, empresarial. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais e aguardo vocês na próxima semana. Obrigado pela audiência e lembre-se, contem sempre com o contador.